Muito bem, nós estamos começando aqui o 10º vídeo do nosso curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. E nesse vídeo a gente vai discutir uma teoria de medição da magnitude do dano da morte, que ela é baseada em partes na conexão psicológica que um indivíduo manteria ao longo do tempo. Eu já vou explicar por que essa teoria insere esse critério. Não é só nesse vídeo que a gente vai discutir essa teoria, né? A gente vai, nesse vídeo, entender como que ela é construída, como que ela avalia a magnitude do dano da morte. E em outros vídeos a gente vai ver críticas a essa teoria e maneiras pelas quais ela tem sido defendida, né? E críticas também a essas defesas. Bom, até então, né, nos vídeos anteriores, todas as formas que a gente viu de medição da magnitude do dano da morte, elas eram centradas exclusivamente na perda do valor, né? No quão prejudicado um indivíduo seria por não desfrutar de certo tipo de valor. Por exemplo, a gente viu a teoria dos AVAX, né? Que fala tanto das perdas futuras que o indivíduo teria, mas, como vimos, pode levar em conta também, e muito provavelmente existem razões fortes para levar em conta, também os aspectos passados, né? Ou seja, mais ou menos nesse sentido, que quanto menos alguém desfrutou até agora, mais valiosos seriam para esse indivíduo, quanto lhe restaria pela frente para desfrutar. Até mesmo aquela discussão que a gente fez sobre se certos tipos de prazeres, né, intelectuais ou estéticos deveriam ou não ter um peso maior nesse desfrute que alguém perderia com a morte, também foi uma discussão centrada exclusivamente nessa ideia de que a magnitude do dano da morte depende exclusivamente da perda do valor que alguém teria, né, de que seria impedido de desfrutar com a morte. Bom, na teoria que a gente vai ver hoje, é inserido um outro conceito lá de conexão psicológica, que ela não tem a ver com determinar a magnitude do valor que alguém seria privado se morresse, nem em termos da perspectiva futura, nem do que foi desfrutado até agora. Então, nessa teoria que a gente vai ver, a gente chama que é uma teoria do tipo plural, né? Ou seja, ela tem dois elementos distintos para calcular o quão prejudicado alguém seria com a morte. Teria, de um lado, a perda do valor, que é igual ao que a gente viu nas outras visões, né? Por exemplo, seria algo que poderia ser medido em termos de AVAX também, e também, de um outro lado, teria um outro critério, que é o da conexão psicológica. Então, ou seja, essa teoria não discorda de que o valor do qual alguém seria privado é importante para medir a magnitude do dano da morte. Ela concorda com isso, né? Mas defende que não é a única coisa que importa. Então, essa teoria é conhecida como a abordagem dos interesses relativos ao tempo, que eu vou abreviar aqui como AIRT, né? Em inglês, vocês vão encontrar como TRIA, que é o Time Relative Interest Approach, que foi proposta pelo Jeff McMahon, né, nesse livro lá, o The Ethics of Killing, que é de 2002. Então, vamos ver o que diz a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Segundo o McMahon, né, o quão prejudicado um indivíduo seria com a morte deveria ser determinado multiplicando o bem de que um indivíduo é privado se morrer no instante T1, né, levando em conta o valor que determinado evento teria para ele em T2. Ou seja, é exatamente o que a gente viu nos vídeos anteriores, né, que esse primeiro critério aqui, o dano da morte, é determinado pela perda do valor que alguém teria, né, que alguém seria privado com a morte. Só que o item 2 é diferente, né? Esse valor, na abordagem, né, dos interesses relativos ao tempo, seria multiplicado pela conexão prudencial que o indivíduo né, teria entre os dois instantes, T1 e T2. Só para enfatizar, o primeiro item aqui, né, ele é compatível lá com aquela teoria dos AVAX que a gente viu, né? E quando fala aqui em o valor de que alguém é privado, né, o bem de que alguém é privado, levando em conta o valor que determinado evento teria para ele, né, no futuro, isso é compatível com levar em conta os AVAX passados também, tá?
É claro que, como a gente viu em outro vídeo, a maior parte da literatura sobre o dano da morte tem se centrado exclusivamente sobre as perdas futuras, mas parece que temos razões para levar em conta os fatores passados também, né? Por exemplo, poderia ser mantido que quanto menos AVACs desfrutados até agora, mais valiosos são para alguém os AVACs que ainda lhes restam. Né? Só que esse segundo item, né, conexão prudencial, é diferente. É outra coisa, não tem a ver com valor. Vamos ver o que é, então. O que é conexão prudencial, né, segundo o Jeff McMahon? Bom, segundo esse autor, a conexão prudencial que o indivíduo mantém para com seu eu futuro vai depender do grau com que ele está psicologicamente relacionado com esse futuro. Então, conexão prudencial seria algo que determinaria a força das razões, digamos assim, para alguém se preocupar com aquilo que acontece consigo próprio, que vai acontecer consigo próprio. Que ele chama lá de razões de preocupação egoística, ou razões de preocupação egoísta, então, que não tem a ver necessariamente com egoísmo, porque alguém pode, além disso, considerar os outros, mas assim, no sentido das razões que alguém tem para se preocupar com aquilo que vai acontecer consigo próprio. Então, ele defende que isso depende do grau com que alguém está psicologicamente relacionado com o futuro. Esse grau de conexão psicológica, né, que na visão do McMahon vai determinar o grau de conexão potencial, dependeria dessas coisas aqui, ó. Por exemplo, reter memórias, né, das experiências que esse alguém teve, dependeria também da relação entre a formação de desejos em determinado momento e depois a satisfação ou a frustração desses desejos no momento posterior. Ou seja, alguém ainda mantém os desejos, né? Aí manteria a conexão psicológica. E também a manifestação anterior e posterior de uma crença, né? Por exemplo, a crença de que vai chover hoje, ou de um valor que alguém defende, de uma intenção ou de um traço de caráter. Né? Ou seja, é o quanto, juntando isso tudo aqui, é o quanto de conteúdos mentais são mantidos, né, de um instante para outro. Então, o Jeff McMahon defende que quanto maior o número dessas conexões psicológicas, né, quanto maior a conexão psicológica, maior a conexão prudencial, mais fortes as razões que alguém teria, né, para se preocupar com aquilo que vai acontecer consigo próprio, então mais prejudicado seria com a morte. Então, nesse vídeo aqui a gente não vai ver que razões ele endereça para defender que temos, porque a importância de se levar a conexão prudencial em conta e não apenas, né, a perda do valor. Tá? Isso a gente vai discutir em outros vídeos. Tá? Agora vamos só entender como é que ele faz o cálculo da magnitude do dano da morte. Então, como é que o Jeff McMahon, né, né, em geral, como é que a abordagem dos interesses relativos ao tempo, na versão proposta pelo McMahon, determinaria a magnitude do dano da morte. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que o indivíduo A, né, se a gente calculasse lá os AVACs dele, passados e futuros, etc., aí vamos supor que a gente chegaria lá numa conclusão de que ele seria privado, teria um dano, né, em termos da perda de valor, de menos 200, se ele morrer agora. Tá? O Jeff McMahon multiplicaria essa primeira condição, né, o menos 200, né, que é o desvalor da morte, né, pela segunda, que seria a conexão prudencial. Então, aí ele iria investigar. Se o indivíduo A está conectado prudencialmente ao máximo, né, que é claro, isso dependeria, né, na visão do McMahon, pelo grau de conexão psicológica. Né? Se ele está conectado ao máximo, né, entre um instante e outro, isso seria menos 200 multiplicado por 1. E aí ele teria o dano da morte de menos 200. Então, o que ele diz, né? Que se, por outro lado, as conexões psicológicas forem mais fracas, vamos supor que o indivíduo fosse perdendo memórias, fosse mudando traços de caráter, ou mudando os desejos que possui, mudando as crenças, etc. Para o McMahon, né, está lá na página 80 do livro dele, esses eventos futuros importariam menos para o indivíduo, próprio indivíduo. Então, esse desvalor de qual ele seria privado com a morte seria multiplicado por algo menos do que 1. Né? Aí o quão menos dependeria do quão fracas ou fortes fosse essa conexão psicológica, né, do indivíduo ao longo do tempo. Por exemplo, vamos supor que o indivíduo A tivesse algum problema que
fizesse perder memórias, né? Ou se mudasse muito as crenças, etc. Então, a conexão psicológica, né, ao longo do tempo desse indivíduo para com o seu eu futuro seria menor. Vamos supor que fosse metade, né, que mudaria metade das memórias, dos traços de caráter, das intenções, desejos, etc. Nesse caso, aí teria que multiplicar o menos 200, né, por 0,5. Aí, nesse caso, a magnitude do dano da morte para o indivíduo A seria de menos 100. Tá? Novamente, né, nesse vídeo, não estamos dizendo aqui se esse critério, né, da conexão prudencial e medi-lo com base na conexão psicológica, se isso é plausível ou não para medir a magnitude do dano da morte, né? Estamos apenas investigando, né, dando uma detalhada em como que essa teoria mede a magnitude do dano da morte. Então, essa teoria, né, a abordagem dos interesses relativos ao tempo, por vezes, algumas pessoas entendem que se essa teoria fizer sentido, então a morte de humanos adultos normais é normalmente pior do que a morte de animais não humanos e do que a morte de outros seres em geral que teriam provavelmente conexões psicológicas menores ao longo do tempo, segundo a abordagem do McMahon. Né? Por exemplo, crianças, né? Humanos com deficiências mentais, fetos já sencientes, e isso seria assim, né? Eles seriam, de acordo com a abordagem dos interesses relativos ao tempo, menos prejudicados com a morte do que os humanos adultos normais, mesmo em casos onde eles teriam mais valor a perder se morressem, né? Porque daí, por exemplo, se o valor aqui deles é mais alto, né? Como a conexão psicológica deles seria muito menor, segundo a abordagem do McMahon, né? Aí esse valor seria multiplicado por 0,1, 0,2, e, na imensa maioria dos casos, eles seriam prejudicados com a morte em menor grau, né, do que os humanos adultos normais. Então, contudo, né, é possível aceitar a abordagem dos interesses relativos ao tempo na versão do McMahon, porque tem outra versão que a gente vai ver em outro vídeo, mas mesmo na versão dele, né, e concordar que os humanos adultos normais são normalmente mais prejudicados com a morte do que animais não humanos e aqueles humanos, né, crianças, etc. Aceitar isso, mas negar, é possível, né, coerentemente negar que isso enfraqueça consideravelmente as razões contra matar e para salvar as vidas dos animais não humanos e dos humanos com menores capacidades cognitivas. Por quê? Bom, porque mesmo se a abordagem dos interesses relativos ao tempo estiver correta, eu não estou dizendo que está, mas vamos supor que esteja, não sei, a morte pode ser ainda um dano grave para os animais não humanos, mesmo, e para os humanos, né, que com menores capacidades cognitivas, mesmo que fosse um dano menor do que para os humanos adultos normais. Tá? Então, não matar os animais não humanos e os humanos com menores capacidades cognitivas e salvar as vidas desses indivíduos poderia ser ainda obrigações fortes, né? Segundo alguém se baseasse nessa teoria para determinar as obrigações contra matar e para salvar vidas, que poderiam ser suspensas, segundo essa visão, somente quando isso impossibilitasse de salvar um humano adulto normal. Então, veja que é uma teoria que ela mantém que, muito provavelmente, na maioria dos casos, humanos adultos normais seriam prejudicados com a morte em maior grau do que os animais não humanos e do que humanos crianças ou com alguma deficiência mental, etc. Mas também não é uma teoria que defende que é possível, muito fácil, né? É fácil justificar matá-los e não salvar as suas vidas. Essa é uma implicação que, por vezes, não se repara dessa teoria. Mas, por enquanto, né, nesse vídeo só apresentamos essa teoria. Depois a gente vai ver várias críticas a ela, vamos ver outras versões dela para ver se resistem ou não a essas críticas. E vamos ver maneiras que essa teoria tem sido defendida e as críticas também que têm sido feitas a essas defesas, né, da abordagem dos interesses relativos ao tempo. Porque, né, importante, também é possível rejeitar a abordagem dos interesses relativos ao tempo, né, por completo, né, e dizer o seguinte, olha, só o que conta para medir a magnitude do dano da morte é o valor do qual alguém seria privado, levando em conta ali, calculando AVACs futuros e passados.
Conexão prudencial, não importa. É possível dizer isso, né? E tem argumentos também a favor dessa visão, de não levar em conta a conexão prudencial. Isso a gente vai ver em outro vídeo também. Bom, o que a gente vai discutir nos próximos vídeos? Né? Vários tópicos que são importantes para discutir a magnitude do dano da morte em relação a essa teoria aí. Né? Então, uma será que a maior complexidade mental implica necessariamente uma maior conexão prudencial? Né? Será que implica necessariamente também uma maior conexão psicológica? Vamos ver uma outra variante da abordagem dos interesses relativos ao tempo que diz que não, tá? Que diz que muito provavelmente é o contrário. Tá? Depois, a gente vai discutir em outro vídeo que será que dá de a gente deduzir que dados dois indivíduos, um com maior e outro com menor conexão prudencial, né? Será que isso implica necessariamente que aquele com maior conexão prudencial é prejudicado em maior grau com a morte, necessariamente? Vamos ver um argumento para pensar que também não é assim, em todos os casos. Né? Bom, um terceiro ponto. Vamos discutir também se a conexão psicológica é relevante para a magnitude do dano da morte ou não. E vamos discutir se as razões prudenciais, né, aquelas razões que alguém tem para se preocupar com o que vai acontecer consigo próprio, realmente dependem da conexão psicológica ou se não. Tá? Então, isso tudo aí são cenas dos próximos capítulos e a gente vai ver a partir do próximo vídeo. Obrigado, um abraço.